Olá, boa tarde a todos. Boa noite. Estou acostumado com o horário da tarde. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do BSI. Sou o Bruno, gerente de marketing, e eu vou acompanhá-los durante a próxima hora nesse webinar sobre continuidade de negócios, o caminho para um negócio resiliente. A apresentação de hoje vai ser conduzida pelo nosso gerente de vendas, Leonardo Fernandes, que vai fazer uma breve introdução do BSI e, na sequência, entrar no tema. Antes da gente iniciar o webinar, queria só compartilhar alguns detalhes com vocês. O primeiro é que essa apresentação está sendo gravada, a gravação vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Provavelmente até sexta-feira a gente já tenha essa gravação disponível, vai ser compartilhada com todos os participantes. E, além disso, a gente está disponibilizando, se vocês derem uma olhadinha no canto direito ali na aba documentos, 2 artigos bem interessantes escritos e desenvolvidos pelo BSI sobre a gestão de riscos, um especificamente sobre a pandemia, né? Então faz uma relação da 22301 e da 45001 com o momento que a gente está vivendo, como as empresas podem adotar boas práticas aí de saúde, segurança e continuidade de negócios para continuar com suas operações o mais normal possível durante esse momento. E um outro artigo também sobre continuidade de negócios, resiliência, escrito pelo Carlos Pitanga, diretor-geral do BSI, que também dá uma série de dicas aí de como manter uma empresa independente do momento que tudo que aconteça no mundo, né? Então, além disso, eu queria também compartilhar com vocês alguns detalhes técnicos, né? Primeiro caso vocês tenham algum problema com o áudio, é só recarregar a página, deve funcionar. Segundo, também vocês têm ali, também no menuzinho do lado direito, a aba perguntas. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, seus questionamentos em relação ao tema. A gente vai separar um tempinho no final para responder a todas essas dúvidas. E aquelas que porventura não puderem ser respondidas agora, a gente vai compilar e enviar por e-mail após a apresentação. Então, no mais, agradecer a presença de todos, desejar que vocês aproveitem bastante o conteúdo, que possa servir para vocês aplicarem novas diretrizes aí nos negócios de vocês. Obrigado novamente pela presença e eu vou passar agora a palavra para o Léo, que vai dar sequência na apresentação. Léo, por favor. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Eu agradeço a presença de todo mundo nesse webinar. A gente vai falar um pouquinho de quantidade de negócios. Eu vou passar aqui a agenda para a gente discutir, fazer uma rápida apresentação corporativa do BSI. Depois a gente vai entrar no nosso tema principal de como assegurar a quantidade de negócios. Depois um guia prático para as organizações, tá? E vamos abrir para perguntas e respostas, como o próprio Bruno comentou. Vocês podem fazer as perguntas e ao final a gente vai ter um tempinho. Eu pretendo terminar o webinar um pouquinho antes para a gente poder ter esse espaço para poder tirar as dúvidas, tá? E porventura, caso não dê tempo para tirar todas as dúvidas, a gente vai compilar e depois a gente faz uma resposta formal. Além disso, quem estiver participando desse webinar, a gente ao final vai ter uma disponibilização de vouchers de desconto em alguns treinamentos do BSI, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a apresentação. Rapidamente apresentar o BSI para vocês, né? O BSI tem aí como principal diretriz inspirar confiança para um mundo mais resiliente. O BSI é uma empresa britânica, especializada em normas, né? É o órgão normatizador britânico, e a gente está aí mais de um século no mercado, foi fundado em 1901, sempre trabalhando para ajudar o mercado e as organizações. O que o BSI faz de ponta a ponta? Nós temos o desenvolvimento de normas, o BSI é o órgão normatizador britânico, nós temos soluções de treinamento, nós temos soluções de assurance, que são auditorias, a gente tem uma parte de serviços regulatórios, que são as certificações de produto e dispositivos médicos, e nós temos uma unidade de consultoria,
que no Brasil a gente não tem operação, que atua basicamente nos Estados Unidos e também na Europa. Tá? Então, o BSI tem aí como foco ajudar os indivíduos e as organizações a melhorar o seu desempenho baseado no seu potencial. Ainda dentro do que a gente faz, né, o BSI ajuda os clientes que têm relação conosco a melhorar o desempenho, gerenciar o risco e crescer de forma sustentável. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje na parte de continuidade de negócio. Um perfil nosso global, o BSI hoje tem mais de 84 mil clientes espalhados em 195 países, é uma empresa global, né? E a gente influencia todos os aspectos da nossa vida do dia a dia, desde qualquer produto que a gente compra, os alimentos que comemos, o ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, e toda a parte da nossa saúde, segurança de dados, transporte e infraestrutura. Então, o BSI suporta globalmente os clientes e os indivíduos e comunidades de ponta a ponta. Aqui os benefícios das normas, a gente entende que trabalhar num ambiente normativo ele não é uma questão burocrática, na verdade, padronização ajuda você a desenvolver mercados, desenvolver parceiros, promove o comércio, permite inovações, ou seja, você tem que ter uma base para você poder melhorar, promove também produtividade, protege os consumidores, a gente tem aí diversas normas, por exemplo, relacionadas à segurança de alimentos, né? E fornece também todo o apoio ao atendimento à legislação. Então, a gente entende que trabalhar de forma normativa, ter um standard para você aplicar dentro do seu negócio, ele é positivo em vários sentidos. O BSI, ele foi o fundador, membro fundador da ISO, né? E como tal, vem trabalhando no desenvolvimento de normas. Todas as vezes que vocês verem uma norma BS, ela significa Business Standard. Então, vocês podem ver que a primeira ISO 9000, que foi publicada em 1987, ela saiu como base a BS 5750, de 1979. Foi a primeira norma de gestão de qualidade emitida no mundo. E isso foi emitido pelo BSI. E a gente tem os desdobramentos das outras normas de qualidade, 3485, que é a norma de qualidade para segmentos médicos, e a ATF, que é a norma de qualidade para a parte de automotivo, e a S9100, que é a norma de qualidade para a indústria aeroespacial. Da mesma forma, a 14.000, que teve a sua primeira publicação em 1996, ela teve a base dela, a BS 7750, então 4 anos antes da primeira ISO 14.000, o BSI fez a emissão dessa norma. Na parte de 45.000, que foi emitida em 2018, também teve como base a BS 8.800. A norma de segurança de informação, hoje, muito também comentado no mercado por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, né? A primeira norma de sistemas de segurança de informação foi emitida pelo BSI, a BS 7799, em 1995, e depois, só 10 anos depois, que teve a primeira emissão da 27001. E o nosso tema de hoje, né? A continuidade de negócio, o BSI criou o primeiro referencial normativo, a BS 25999, em 2007, que depois virou uma norma ISO em 2012. O BSI possui funcionários em todos os comitês das normas ISO. Então, a gente busca aí dar um apoio na resiliência, viabilizar que os nossos clientes possam se antecipar, se prepararem e responderem e se adaptarem a grandes mudanças e interrupções. Então, está totalmente alinhado com o tema do nosso webinar. E a gente também trabalha dentro da sustentabilidade. O BSI é signatário do Pacto da ONU, então a gente tem aí nosso comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e das Nações. Tá? Antes de a gente entrar no nosso tema principal, o Bruno vai carregar uma pequena enquete, até para a gente poder verificar como é que está o entendimento de vocês em relação ao tema. Bruno, por favor. Bom, então a enquete já está na tela para vocês, vou deixar um tempinho para que vocês participem aí com a gente. Então, sobre a sua relação com a gestão da continuidade de negócios, você não conhece sobre o tema, conhece suas diretrizes
mas não as aplica na prática, aplica suas diretrizes na prática ou tem um sistema de gestão da continuidade de negócio implantado na empresa. Bastante gente já respondeu. Deixar mais 20 segundinhos aí para a gente compartilhar os resultados. O Léo comenta e a gente segue com a apresentação. Bom, a enquete está encerrada, eu vou compartilhar os resultados agora. Pedir para o Léo, se quiser fazer algum comentário, Léo. 50%. Bom, primeiro, interessante que ninguém diz que não conhece sobre o tema, isso é ótimo. 50% dos participantes dizem que conhecem as diretrizes, mas não aplica. 20% aplica e 30% tem um sistema de gestão da continuidade de negócios implantado na empresa. Léo, você quer fazer algum comentário? Sim, eu fico contente com o resultado dessa enquete, né? Na verdade, isso também demonstra que, por conta da pandemia, as empresas aí, a gente está aí vivendo mais de um ano de pandemia, né? As empresas tiveram que se adaptar, ou seja, não foi uma decisão estratégica, de um planejamento estratégico de longo prazo, né? As empresas que não conseguiram trabalhar dentro de quantidade de negócio nessa pandemia e nessa interrupção severa que o mundo todo teve, não conseguiram aí se manter. Então, é mais ou menos o que eu tinha de expectativa, que mesmo não tendo um sistema formal, que é a grande maioria, mas tem a aplicabilidade de algumas diretrizes, tá? E tem conhecimento sobre o tema. Podemos seguir, Bruno? Vai lá, Léo. Só continuar, a apresentação já está na tela. Ok. Então, vamos para o nosso tema aqui de continuidade de negócios, né? Eu vou passar para vocês aqui um overview, um contexto, né? Então, esse tema de continuidade de negócios, que basicamente se falava de gestão de crise, mais ou menos há 40 anos começou a tomar monta por causa de grandes corporações que tiveram algumas interrupções inesperadas em suas atividades e tiveram grandes impactos. Então, eu coloco alguns eventos relevantes, né? O acidente de Bhopal na Índia, que por conta de um vazamento de uma substância, mais de 500 mil pessoas foram impactadas e 10 mil pessoas morreram. Então, a economia da Índia e daquele centro teve um impacto muito grande. A gente tem aí diversas situações de terremoto no México e em outros lugares. Tivemos o evento da tsunami, né, muito forte aí no impacto no Japão, e tivemos aí emblematicamente o atentado das Torres Gêmeas em 2001. Então, esse foi o contexto que as empresas começaram a colocar na pauta a questão de continuidade de negócio. E tem outros motivadores, né? Então, a gente tem mudanças tecnológicas, bug do milênio, né? A gente tem as mudanças climáticas, que além de terremotos, tsunami, furacões e inundações, isso tem acontecido cada vez mais, a gente está tendo mais estiagem, mais período de chuva e temporadas de furacão mais longas e muito mais intensos. A gente tem o que a gente está vivendo hoje, ataques adversos a pessoas, a questão de vírus, incidentes, epidemias, pandemias, é o que a gente está vivendo hoje. Ataques adversos a instalações, que é o caso do terrorismo, quando aconteceu nas Torres Gêmeas, a questão de ataques cibernéticos de vírus, indisponibilidade de serviços básicos como eletricidade, água, transporte, telefone, e também disponibilidade de recursos, matéria-prima, gasolina, gás, etc. Então, esses são os motivadores para que se pense numa gestão de continuidade de negócio. Aqui, passando para vocês um pequeno histórico, tá? Então, após o dia 11 de setembro de 2001, o Reino Unido, onde fica a sede do BSI, identificou que seria o próximo alvo dos atentados terroristas, pela própria proximidade e relacionamento com os Estados Unidos.
Então, o governo britânico encomendou ao BSI uma pesquisa em caráter urgente, com os principais partes interessadas, ou seja, grandes corporações, sobre o tema de gestão de crise e quantidade de negócio. Então, o BSI fez a pesquisa, o mercado britânico entendeu que isso era uma matéria importante para a atividade, né? E aí, em 2013, a gente publicou a PAS, que é a Public Available Specification, sobre quantidade de negócio, que, na verdade, é um guia, é uma especificação pública, né? Para que as pessoas possam começar a utilizar e pensar em relação a isso. Que culminou em 2006, na emissão de um guia de boas práticas formatado, que foi a primeira parte da BS 25999, que era um guia de boas práticas, que em 2007 virou o PA, com uma norma onde você tinha requisitos específicos para fins de implementação de um sistema de gestão e certificação. Quando a gente fala de guias de boas práticas, a gente está falando de diretrizes que cada empresa pode seguir, mas não se fala de um sistema de gestão, com os devidos controles e devidos análises críticas durante o processo para poder incrementar. E a norma foi publicada em 2007, como eu citei, em 2012, né, a ISO, onde o BSI é membro fundador, baseado nesse referencial normativo e algumas outras referências, emitiu a primeira norma, a 22301, que foi uma norma global, gestão de qualidade de negócio, que foi atualizada em 2019. Então, isso aí mostra o histórico e o porquê nós tivemos a demanda relacionada à emissão da 22301. Aqui, falando um pouquinho do que é continuidade de negócio. Aqui, o que eu estou passando para vocês é uma definição normativa, né? Então, é a capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos e serviços dentro de um período de tempo aceitáveis, com capacidade pré-definida durante uma interrupção. Então, o que a gente está olhando aqui no gráfico ao lado, o gráfico de cima, ele representa o preço das ações de uma empresa de óleo e gás, né? Só para a gente poder comentar, onde eu vinha operando normalmente, né? E aí sim, ali onde aconteceu o incidente, eu tenho um impacto. Então, o objetivo da continuidade de negócio, primeiro, é evitar incidentes. Então, é a gente se preparar para evitar incidentes. É claro que, num caso de uma pandemia, como a gente está vivendo, é uma questão global que independe da organização. Mas a gente sabe que, não sendo uma tragédia natural ou uma pandemia global, a gente tem diversas atividades a serem feitas para evitar incidentes. Então, esse é o primeiro foco. Mas, sim, se aconteceu o incidente, aconteceu o sinistro, a ideia é o quê? Que a empresa reduza o máximo de tempo possível para se recuperar. Então, nesse ponto, mostra o quê? Que a empresa teve aí um período de interrupção, onde a gente tem uma queda. Então, eu também, dentro da quantidade de negócio, tentar evitar reduzir o impacto dessa interrupção e reduzir o tempo dessa interrupção, para depois, sim, voltar à fase de recuperação e estando mais bem preparado do que as outras empresas do mercado, criar, inclusive, vantagens competitivas. Tá? Então, a gente está vivendo isso hoje, né, no cenário de pandemia, onde, infelizmente, algumas empresas não conseguiram suportar essa atividade durante o período, né, e quebraram, e outras empresas conseguiram trabalhar em contingência e outras empresas, além de trabalhar em contingência, voltar à sua normalidade ou voltar ao período que antecedeu a questão de crise. Então, com isso, eu consigo criar um valor, uma vantagem competitiva se eu estiver melhor preparado. Então, eu entendo que isso é um dos melhores pontos a se discutir sobre esse tema. Então, o porquê implementar, né? Você vai apoiar os objetivos estratégicos, ou seja, quando eu faço um plano estratégico de longo prazo, manter o negócio funcionando, ter continuidade, faz parte disso. Reduzir os custos com as interrupções, como eu comentei. E, claro, né, sempre ter aí a proteção da vida, a propriedade e o ambiente. Né? Então, a gente está vivendo nessa questão da pandemia, que a prioridade é proteger vidas,
a propriedade e o ambiente, né? Proporcionar confiança na capacidade de sucesso da organização. Então, empresas que têm que abriram capital em bolsas de valores, os investidores também têm bons olhos a investir em empresas que têm um sistema de quantidade de negócio que evita, como eu falei para vocês, interrupções, é o principal ponto, mas se houver alguma interrupção, que se saiba gerenciar. A possibilidade de criar uma vantagem competitiva, totalmente alinhado com a confiança, a questão de proteger e melhorar a reputação e credibilidade, reduzir a exposição a riscos legais e financeiros. Então, quando eu falo legal, são riscos relacionados a não cumprimento de contratos, né, e o risco financeiro da mesma forma, e melhorar a capacidade de permanecer eficaz durante a interrupção. Tá? Então, aqui são basicamente algumas vantagens e benefícios por que implementar a norma. Aqui a gente tem aí uma simulação, né? É um gráfico aqui somente para a gente ilustrar, de uma empresa tracejada que não tem um plano de continuidade de negócio e uma empresa aí que está em linha cheia que tem sim um plano de continuidade de negócio. Primeira vantagem que a gente tem de uma empresa que tem continuidade de negócio é se antecipar. Então, ela consegue, antes da empresa que não tem continuidade de negócios, se antecipar ao que está acontecendo e começar a fazer controles. Então, verifiquem que aí, quando acontece o incidente, que é a segunda linha, né, a empresa que não tem continuidade de negócio, ela tem uma queda abrupta do negócio, enquanto a outra já começou a estudar e trabalhar na contingência para evitar o quê? Uma queda muito grande do seu negócio. E, como eu comentei com vocês, essa queda pode quebrar empresas. E aí sim, a diferença do tempo de resposta e também do tamanho do impacto é totalmente alinhado aí com o que a gente está falando. Tendo gestão, né, eu consigo o quê? Trabalhar em contingência, otimizar os meus recursos, preservar a vida e ter o quê? Capacidade de reagir mais rápido. Então, verifique que no tempo, a empresa com quantidade de negócio conseguiu retomar o seu patamar antes do incidente, bem antes de uma empresa que não tenha quantidade de negócio. Inclusive, a empresa que não tem continuidade de negócio operando muito abaixo da capacidade aceitável. Por isso que a gente tem aí a questão de quebras de empresas nesses momentos. Além disso, alguns benefícios, né? Então, maior resiliência contra interrupção, né? Maior capacidade de lidar com interrupções, né? Referência para as melhores práticas, identificar e gerenciar os riscos de forma antecipada, inspirar a confiança ao cliente e ao mercado e, sim, sempre, proteger a vida, a propriedade e o meio ambiente. Aqui, gente, eu estou passando para vocês uma série de normas que podem apoiar nesse assunto, que são modelos validados e disponíveis. Então, a 22301/2019 é a norma atual e nós temos algumas outras referências. Então, você tem a ISO 22313, que cuida de segurança e resiliência, né? Você também tem um par dela que fala de resiliência organizacional baseada aí na 22316. Você tem a ISO TS 22317, que fala da análise do impacto ao negócio, que a gente chama de BIA, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A gente tem a 22318, que fala da continuidade da cadeia de fornecimento. A 22330, que fala as diretrizes para aspectos em pessoas da continuidade de negócio. A 22331, que fala de diretrizes para a continuidade de negócio. E a gente tem o PAR, que já acompanha as novas versões da ISO 9001, 14.000 e 45.000, que é a ISO 31.000 de gestão de risco, e a 31.010, que tem técnicas de avaliação de risco. Então, isso é um par de normas aí que podem apoiar para a construção de um bom plano de continuidade de negócio. Os elementos da continuidade de negócio, né, como todas as normas, eles utilizam aí o ciclo Deming, né? Então, você tem essa abordagem de processo e você tem que se preparar, planejar, executar, verificar e agir. Então, a norma também, a 22301, está totalmente alinhada nisso. Então,
eu tenho que me planejar para poder evitar incidentes e me planejar, se caso aconteça incidentes, quais são os passos que eu tenho que fazer e depois fazer a verificação disso para tomar as ações e retroalimentar, tá? Então, aqui, eu estou falando para vocês de alguns elementos. Essa apresentação, esse webinar de hoje não é um treinamento formal, então eu estou dando um overview para vocês sobre as normas, mas aqui dando um contexto dentro da sua organização, né? Então, os elementos da comunidade de negócio, eles devem ser avaliados, entendidos, principalmente o quê? Qual é o contexto interno e externo da sua organização? O que é relevante para o cumprimento dos seus objetivos e para a entrega do seu produto e serviço que você se compromissou com seus clientes. E, além disso, o que é recurso crítico para vocês. Então, se você não tiver mapeado o seu contexto de organização, você já está um passo atrás para poder fazer a implementação. Eu preciso conhecer por dentro a minha empresa e preciso entender quais fatores externos impactam no meu negócio. Então, aqui, dando exemplos para vocês, né? Fatores externos, ambiente político, legal, regulatório, né? Cadeia de fornecimento, tendências de mercado, canais de comunicação, relacionamento com partes interessadas. Na parte interna, né? Os produtos e serviços que eu tenho, né? A capacidade que eu tenho em termos de recurso e conhecimento, capital humano, capital financeiro, tecnologia, a integração de sistema, a informação de dados e o processo de tomada de decisão, que é crucial para você ter uma boa quantidade de negócio, né? Ou seja, você precisa realmente entender onde você opera para você ter o quê? A melhor tomada de decisão para construir um sistema de quantidade de negócio. Só tomar uma água. Então, o contexto de continuidade de negócio, ele vai além do que a gente tem comumente aí em outros sistemas de gestão. Então, eu preciso definir quais são as partes interessadas, quem são. Então, cidadãos, clientes, distribuidor, acionista, investidores, proprietários, seguradoras, governo, reguladores, fornecedores de serviços de recuperação. Preciso entender quem são eles. Quais são os requerimentos dessas partes interessadas, né? Como é que eles se relacionam, né? Eu tenho na outra ponta lá mais partes interessadas, concorrentes, a mídia, comentaristas, grupos comerciais, a circunvizinhança, grupos de pressão, sindicatos, entre outros, serviços de emergência, a agência de resposta, serviços de transporte, dependentes dos funcionários. Tudo isso faz parte da minha análise de contexto. Então, eu tenho o quê? Eu tenho a alta direção definindo as políticas e os objetivos do sistema de continuidade de negócio, né? Depois, eu tenho que gerenciar as questões relacionadas aos procedimentos, quem são os proprietários dos procedimentos, quem são as pessoas-chave, e o pessoal para a resposta a incidentes. Lembrando, de novo, que o cunho dessa norma é trabalhar de forma preventiva. Mas se acontecer um incidente, né, quem são os que têm autoridade para ativar, quem são os porta-vozes adequados e qual é a equipe de resposta. O tempo, dentro de uma interrupção, ele é fundamental para que a gente tome as decisões corretas para minimizar o impacto. Lembrando aquele gráfico que eu mostrei atrás, a ideia é que a gente tem o quê? Se antecipa ao problema e trabalha o quê? No menor tempo possível para poder reagir e voltar à normalidade. Então, a gente tem o que eu comentei com vocês, a análise do BIA, né? Que tem aí muito apoiado aí pela 22317. Então, se analisa esse risco, se faz o impacto para o negócio, se analisa esses dados para ver. Isso tudo de forma preventiva. Então, a gente tem que, como quem aí tem certificação, por exemplo, de 45 mil e de 14 mil, é como a gente fizesse um simulado de acidente. A gente tem que fazer um simulado de uma interrupção no nosso negócio. Então, o BSI hoje, globalmente, tem isso implementado, né? Então, a gente está falando, além da gente atuar como fornecedor da norma, treinamentos na norma e também certificadores da norma, nós também temos. Então, antes da pandemia, nós fizemos um cenário no nosso escritório matriz em São Paulo, onde nenhum funcionário poderia ir ao escritório
Isso muito antes, gente, a gente ter home office por conta da pandemia, pensando que o escritório tinha pegado fogo. E aí todas as áreas fizeram uma análise de qual é o impacto de se trabalhar remoto por conta de uma contingência no escritório. Esses dados foram coletados, né? A gente coletou o impacto e retroalimentou. Então, o que acontece? Quando nós fomos obrigados, por uma questão de pandemia, a ir para o home office, nós já tínhamos o quê? Toda uma análise do impacto do negócio, todos os pontos de melhoria que nós tínhamos que fazer e todos os arranjos necessários para corrigir os erros. Ou seja, a gente trabalhou de forma preventiva, né? Nesse caso, por exemplo, falando em algum sinistro, então nós analisamos que para minimizar a possibilidade de ter um sinistro dentro do nosso escritório, por exemplo, incêndio, que nosso atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros devia estar adequado, que nós devemos ter brigadistas, que a gente deve ter uma equipe de resposta a qualquer incidente, ter splitter para poder reagir rapidamente ao fogo. Então, para um sinistro, a gente já tinha um cenário. Mas, de toda forma, a contingência que a gente ia ter era ficar sem trabalhar no escritório. Então, quando veio a pandemia, esse modelo já tinha sido testado. E quando eu falo testado, não só no escritório de São Paulo, em todas as operações do BSI. Então, isso ajudou muito o BSI permear muito bem nessa crise, de forma global. É claro, né? Uma empresa global, a gente teve um maior impacto de interrupção, primeiramente no nosso hub da Ásia, onde aconteceu e iniciou a pandemia. Depois, o impacto, que todos sabem, na Europa, principalmente na Itália, Alemanha, né? E depois, sim, chegando no Brasil e nas Américas aí, num terceiro momento, né? Mas, claro que as experiências vividas na Ásia ajudaram a minimizar o impacto que foi importante e severo na Europa, e as experiências da Ásia e da Europa também serviram para ajudar aqui na gente. Ou seja, a gente revisitou nossos modelos, nossas simulações para poder conseguir operar de forma em contingência e conseguir manter o nosso nível de serviços. Além disso, a gente precisa definir estratégias aí relacionadas à mudança, né, de continuidade de negócio, resiliência organizacional. Então, a gente tem que evitar interrupções ou mitigar o negócio, tá? Então, a 22331 dá um apoio a isso. E a gente deve incluir a proteção dos recursos críticos. Mas, para eu definir a proteção dos recursos críticos, nós precisamos mapear o que é crítico. Quem são as pessoas críticas? Quem são as pessoas chaves da minha organização? Quais são as informações dos sistemas de comunicação? Quais são a infraestrutura e equipamentos críticos? Questões de transporte e logística, o que é crítico? Finanças, não esqueçam, né? O capital é importantíssimo na contingência, né? Quais são as interrelações críticas entre clientes, distribuidores, parceiros e fornecedores? Quem são os meus principais clientes? Quem são meus principais distribuidores? Quem são meus principais parceiros e fornecedores? Então, eu preciso ter isso mapeado. O sistema de gestão de continuidade de negócio, ele te obriga a fazer essa análise, né? Então, se você entender o teu contexto, entender o que é crítico, facilita muito para você partir para um plano de contingência de negócio, um plano de continuidade de negócio que vai incluir uma parte de contingência. A questão de estrutura para resposta, né? O que você faz se acontecer uma interrupção de negócio, né? Você tem que, basicamente, tem que ter uma equipe competente. Então, aquilo das pessoas críticas e pessoas incompetentes, como eu comentei anteriormente, ter definido quem são os melhores interlocutores, com papéis e responsabilidades claramente definidas no primeiro momento para salvar vidas. Então, a gente está falando de uma questão, por exemplo, de uma tragédia motivada por alguma mudança climática, alguma questão relacionada a terremoto e por aí vai. No caso da pandemia, a gente está aplicando. Avaliar a interrupção e o impacto que essa interrupção vai dar no negócio, definir ações e prioridades, monitorar a implementação dessas soluções e comunicar com as partes interessadas aí relacionadas ao negócio. Ou seja, eu preciso ter isso muito claro.
Porque se eu for esperar acontecer a interrupção para começar a montar isso, para começar a definir isso, eu não consigo ter o quê? O meu plano de continuidade. O plano de continuidade, ele vai o quê? Ser antecipado. Entendam que tudo aquilo que a gente colocou no plano de continuidade, ele pode ser alterado a depender do cenário. Mas se você tem um plano de continuidade, você já está o quê? Muito mais à frente para ter o quê? Essas pessoas, as pessoas-chave e assim por diante. Então, o plano, ele ajuda o quê? A guiar as equipes, as ações da equipe, né? O escopo, quais ações devem ser tomadas a diferentes cenários, o que está relacionado à questão de suporte e requisitos de reporte. Nessa fase, quando a gente está aplicando isso, a empresa está em contingência. Então, a norma de gestão de continuidade de negócio, ela te suporta para você ter isso muito delineado, um plano de continuidade e definido uma equipe que vai agir nas interrupções ou aí nos sinistros que podem acontecer. Quando for voltar à normalidade, que é aquela parte do gráfico, né? E aí a gente já passou da contingência, né? A gente vai o quê? Avaliar, a gente precisa avaliar a nova realidade, então, o que a gente está comentando aqui do novo normal, a gente precisa avaliar isso. Então, a sua nova capacidade de entrega, porque você tem compromissos com seus clientes, avaliar eventuais novas demandas de mercado, revisar toda a parte de recursos financeiros, né? Então, lembrar que numa contingência você geralmente reduz recursos, né? Então, se você vai ter que analisar sua nova capacidade de entrega para ver se você vai ter que repor os recursos ou não, reparar eventuais danos a ativos, no caso de uma tragédia aí, algum fenômeno natural, mitigar migrar as instalações provisórias para a localidade principal, então, ou seja, está trabalhando de home office, voltar para o escritório ou voltar para a empresa, né? Avaliar toda a parte de condições de saúde e segurança nas instalações, então, ter a certeza que o ambiente é seguro, né? Solicitar eventuais prêmios de seguro, recuperar eventuais informações perdidas, né? No caso de tragédias naturais, isso é muito comum, terremotos, furacões, tsunami, né? Comunicar com as partes interessadas que você está retornando, né? E analisar e auditar as práticas de governança. Então, você tem que trabalhar na contingência, com uma equipe, com um plano de continuidade, e na retomada você precisa fazer essa avaliação para ver qual é o impacto nas suas atividades e serviços. Para a gente caminhar aí para o nosso abrir para poder a gente ter algumas perguntas que a gente pode conversar, eu vou comentar com vocês um guia prático para as organizações, né, de como implementar. Então, aqui a ideia é a gente dar um overview baseado na nossa experiência, né? Isso aqui não significa que você implementando isso você vai atender a 22301 com a certificação, mas sim um guia prático para as organizações lidarem em períodos de contingência e de interrupção. Então, primeira coisa, né? Cumprir com todas as determinações governamentais e agências regulatórias de saúde. Então, exemplo clássico, e está fácil de fazer isso, é o que a gente vive hoje dentro do nosso país. Então, há a questão de lockdown, há a questão de restrição de circulação, há uma série de coisas, então isso tem que ser levado em consideração, né? Primeiro ponto é cumprir isso, você não pode descumprir nenhuma determinação governamental, que é o principal vetor em grandes interrupções, né? Avaliar, como eu falei para vocês, o contexto da organização, então manter a sua operação como possível, de forma prática e segura. Então, tomar cuidado, eu vou falar talvez isso um pouco mais à frente, o ótimo é inimigo do bom. Então, seja prático, porque se você, lembre-se que o grande vetor em interrupções, o grande ponto é o tempo. Então, se você quiser elocubrar um plano perfeito, pode ser que até você terminar o plano, você vai estar tendo o quê? O custo-benefício de implementar um plano perfeito, ele é ruim, né? Porque você está trabalhando num planejamento de uma coisa que está acontecendo. Tá? Então, tem a praticidade e também tem as questões de segurança muito bem delineadas.
fazer o que eu comentei com vocês, a análise de impacto de negócio, e, quando aplicável, fazer uma análise de risco. Então, identificar naquela contingência. Então, por exemplo, eu vou ter que reduzir meu efetivo em 20%. Qual é o impacto disso no meu negócio? Qual é o impacto nos meus compromissos, né? Quem são as partes interessadas que eu vou ter que acionar para avisar que eu vou ter problemas? Então, por exemplo, aqui no Brasil, isso é um tema que foi amplamente aí falado pela mídia, né? A demanda por compras online foi tão grande que as empresas de embalagem não tinham embalagem suficiente. Então, houve um impacto no negócio porque as empresas estavam trabalhando em contingência. Então, tudo isso tem que ser avaliado em relação a um período de contingência. Alternativas para você melhorar a sua resiliência, ou seja, você conseguir passar por isso, eliminar risco, mitigar risco ou transferir risco, né? Então, de repente, você está segurado e teve uma tragédia, você não vai estar arcando com aquele prejuízo todo. Você vai ter aí, por exemplo, aí uma seguradora te dando suporte, né? Então, buscar alternativas. É um momento de sobrevivência, é um momento de minimizar o tempo que você vai estar trabalhando em contingência. Selecionar os produtos e serviços que você deseja continuar operando. Então, por isso, você precisa identificar quem são seus clientes críticos, quais são os produtos e serviços. De repente, não é possível operar na contingência todos os produtos e serviços. Então, você deve selecionar. Então, por isso que a gente está comentando, eu estou aqui forçando e reforçando com vocês, que tudo isso tem que ser planejado anteriormente, para que quando acontecer o problema, a interrupção, você tenha isso muito fácil para poder começar a utilizar as ferramentas que você já tem. Como eu falei para vocês, o tempo ele é chave, então não adianta querer construir um plano de continuidade miraculoso, perfeito. Você tem que começar a trocar o pneu com o carro andando. Mas para isso, se você tiver já uma base, isso vai ficar muito mais fácil. Na questão de mercado, selecione os clientes, setores e mercados que são críticos ou essenciais para você continuar servindo. Então, por exemplo, dentro da minha organização eu tenho 5.000 clientes. Desses 5.000, 20 representam 50% do meu faturamento. Então, eu tenho que, nesse momento, priorizar, que eu vou estar em contingência esses clientes que vão me suportar nesse momento, né? Na questão muito específico da pandemia, melhore os processos de higiene das instalações, dos funcionários, parceiros e clientes, para evitar a disseminação do problema, né? Identifique e proteja, isso é muito importante, tá? As pessoas de alto risco. Então, se você está trabalhando num ambiente onde você tem um potencial risco de ter uma contaminação ou ter alguma doença relacionada a isso, né, a um problema que você tem, você precisa selecionar quem são as pessoas de alto risco e segregá-las, oferecer suporte se for necessário. Porque, lembre, as pessoas são um ativo vivo da empresa, é o capital intelectual. Então, não devemos expor pessoas a alto risco a nenhuma situação insegura. Então, por exemplo, hoje, a gente sabe que no caso da pandemia, as pessoas que têm alguma comorbidade e as pessoas com mais idade são as pessoas que são mais propensas a ter problemas aí de complicações pelo Covid. Então, essas pessoas, numa fase de contingência, deveriam ser as primeiras pessoas a serem retiradas do local do trabalho, colocadas em isolamento para não expor essas pessoas ao risco. Aí o que acontece? No momento que essas pessoas começarem a receber a vacina e receber a segunda dose da vacina e ser detectado a eficácia desse processo, as pessoas vão cair no risco. Então, é muito importante fazer essa análise de risco e dar todo o suporte necessário, lembrando que essas pessoas, elas são o capital intelectual da organização. Avaliar toda a parte de política de recursos humanos e benefícios associados ao risco da pandemia e as suas consequências, né? Incluindo aí, não se limitando a fazer o trabalho remoto, licença por doença, licença para cuidar de outros. Então, eu posso ter, numa pandemia que a gente está vivendo, eu posso ter limitação de pessoas que precisam cuidar de pessoas que ficaram doentes, né?
conceder férias, né? Verificar a parte de cobertura de planos de saúde, né? Para você ter o quê? O seu capital humano muito bem protegido, né? Identificar aqueles funcionários que são essenciais e estratégicos, separando. Não adianta a pessoa ser essencial e estratégica na área de risco, né? Então, ela tem que ser feito um arranjo diferente. Mas selecionar isso é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia. Identificar sucessores imediatos. Então, todo o corpo executivo do BSI tem sucessores imediatos. Então, eu, numa posição de executivo do BSI, eu tenho meu sucessor imediato, porque eu posso ser acometido pela doença. E a gente precisa o quê? Continuar manter o negócio. Então, se eu tiver disponível, eu tenho um substituto e tem que ser feito montado efetivamente isso. É muito importante, tá? Por quê? Quando a gente monta um plano de continuidade de negócio, nós temos as pessoas estratégicas, que são as pessoas que vão tomar as ações. Se essas pessoas, por algum motivo, ficarem doentes, o plano tem que continuar. Eu preciso ter um interlocutor substituto, é muito importante. Analisar, claro, a política de viagem da sua organização. Então, o BSI vem trabalhando em auditorias remotas, auditorias em loco, mas sempre analisando toda a questão de risco. A ideia sempre é não expor nem os nossos auditores, nem nossos clientes ao risco, e sim trabalhar dentro de uma avaliação sobre isso. Se o risco é controlável, a gente pode operar, se não é controlável, a gente vai mitigar. Analisar a política de visitas à sua instalações de clientes. Então, nesse caso de pandemia, é muito claro isso. Então, verificar se você vai estar aumentando o risco nas suas instalações, se você receber visitas externas ou se você vai visitar algum cliente. Então, a gente entende que questões essenciais devem continuar as visitas, mas questões que não são essenciais não deveriam ter visitas, né? Prepare e teste a sua equipe para liderar a situação. Muito importante nesse período também que a gente está vivendo, a saúde mental e o bem-estar da equipe, o well-being, né? E a capacidade dessas pessoas pensarem de forma objetiva e pragmática, ou seja, eu não posso me descontrolar numa situação de pressão, né? Porque eu tenho que atuar de forma assertiva e rápida para poder o quê? Trabalhar nesse cenário que a gente está de incertezas. Então, se eu tiver uma pessoa que não tem esse tipo de perfil de pensar de forma objetiva e pragmática, eu tenho um impacto muito grande na execução do meu plano de continuidade, né? Então, ative o seu plano de qualidade de negócios de forma apropriada. Então, a gente não deve ativá-lo muito cedo nem muito tarde. Então, as empresas que têm sistema de gestão de continuidade de negócio, como eu mostrei naquele gráfico das duas empresas, que uma tinha e outra não tinha, consegue se antecipar e você vai ativar o seu plano de continuidade, ou seja, entrar em contingência no momento correto. Quem fez antes perde, quem fez tarde perde, tá? Então, isso é muito importante. Por isso que os simulados são interessantes, essa equipe multidisciplinar é importante, com conhecimento para tomada de decisões. Básico, comunique, comunique, comunique. A comunicação é ponto fundamental para a gente trabalhar dentro de contingências. Cash king, ou seja, o suporte e planos financeiros são importantíssimos, né? Você vai trabalhar em contingência, então tudo aquilo que você tem esperado de faturamento, você não vai ter, porque você vai estar em contingência. Então, a análise das questões financeiras são muito importantes. O tempo é tudo, né? E defina um plano para tratar do incidente e foque em ações críticas de curto prazo. Como eu falei para vocês, não cometam erros de quererem montar planos muito detalhados e muito robustos, se você precisa ter o quê? Ganhos a curto prazo, né? Então, cada vez que vai aparecendo alguma coisa, o seu plano vai estar lá ali para dar o suporte. Então, isso é um guia prático para as organizações. Além disso, né, a equipe é um ativo crítico, né? Então, a equipe tem que ser protegida,
né, e mantida, se for economicamente possível, né? Então, como eu falei para vocês, é o capital intelectual, né? Todos os empregados são a essência, são essenciais para a estratégia, né? Desde o topo dos planos, eles têm que estar lá, porque é o capital intelectual. Avalie algumas alternativas e programas de proteção de emprego, se existem, ou seja, tente trabalhar e manter os empregados, se for economicamente possível, né? Então, por quê? Lembre-se que a gente, depois da contingência, vai retomar os negócios. E esse capital intelectual é que vai nos ajudar a voltar aos parâmetros, inclusive ter aí uma vantagem competitiva frente aos outros. Faça uma análise forte na sua cadeia de fornecimento, verifique como é que eles estão, verifique se é possível fazer alguma ajuda, revisar custos de fornecimento, identificar o que é crítico e assim por diante. Tá? Então, basicamente, é tudo que a gente já tinha conversado, né, anteriormente. Sempre tem o quê? O contexto onde você está operando. Se você não conhecer e partir do zero, o seu impacto vai ser muito maior. Sempre ser claro, objetivo, pragmático, assertivo e rápido. Você tem que definir o plano com ações, com responsáveis, com o que tem que ser feito. Liderar pelo exemplo. Ou seja, quem está liderando essa parte de contingência tem que liderar pelo exemplo, ou seja, seguir, ser rápido, ser objetivo e fazer as ações necessárias para aquele momento. Amanhã é outro dia, hoje é que eu tenho que tomar essas ações. Se eu não cumprir as minhas ações de hoje, não tomar as decisões hoje, eu vou ter um pior impacto amanhã. Amanhã é outro dia e amanhã eu vou ter uma série de decisões e ações. Então, é muito necessário ser assertivo e rápido. Como eu falei para vocês, o tempo é o principal ponto do suporte das contingências, né? Como eu falei para vocês, também toda a parte de contexto de organização, além dos requisitos específicos da organização, identificar os requisitos de órgãos ambientais e agências reguladoras, para poder definir quando você pode sair da contingência e recuperar as atividades. Se eu tenho um lockdown, se eu não posso operar, eu não vou poder voltar e sair da contingência, eu tenho que continuar em contingência. Então, são todos os dados importantes para a gente poder o quê? Minimizar o tempo de contingência e também na recuperação ser mais rápida dos parâmetros antes da interrupção. A recuperação toda tem que ser bem planejada, a gente não tem que expor ninguém necessariamente ao risco, e que possa criar impactos adversos ao negócio. Amplie, como de novo, o principal ativo é a vida, a proteção dos funcionários de maior risco, eles são vulneráveis, né? E para a maioria das organizações, uma recuperação é mais adequada no contexto de pandemia, ou seja, eu vou recuperando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada mês, para poder retomar. Para a gente entrar nas perguntas e respostas, tá? Para quem participou desse webinar, vocês vão ter um desconto de 25% nos treinamentos listados abaixo, incluindo o treinamento de 22.301. Então, está incluído nesse cupom de desconto, clicando no site, o treinamento de ISO 22000, que é a norma de food, a norma 22.301 de quantidade de negócio e a norma também de gestão de risco. Então, para essas turmas, quem participou do webinar, com esse cupom, acessando esse site, vai ter possibilidade de ter esse desconto de 25%. Além disso, aqui é as nossas redes sociais, então fiquem à vontade para poder nos seguirem nas redes sociais, a gente vai sempre divulgando, o BSI realiza basicamente mensalmente webinars gratuitos, então a gente está colocado como parceiro do mercado, né? Independente do cliente ter relação ou não contratual com o BSI, a nossa ideia é ser formador de opinião, então há muito conteúdo gratuito e técnico, e como eu comentei com vocês, o BSI, por ser membro fundador da ISO e ter funcionários nos comitês, tem sempre informações de vanguarda, ok? Bruno, podemos abrir aí para perguntas e respostas, por favor. Beleza, Léo, vamos lá. A gente tem algumas perguntas que chegaram aqui durante a sua apresentação. Léo, faz um favor, coloca de novo ali no slide dos treinamentos.
Ok, só um minutinho. Aqui, ok. Aí, Pode seguir, Bruno. então vamos lá. Primeira pergunta aqui do Ricardo. Ele pergunta se é possível integrar a 22301 com outros sistemas de gestão. Tá. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Sim, toda a norma que foi publicada, a ISO, que foi publicada a partir de 2015, ela tem a estrutura HSL, que é a estrutura de alto nível, onde você tem uma estrutura comum a todas as normas de gestão e, claro, a depender do capítulo da norma, eu tenho alguns requisitos específicos do tema, mas é possível sim integrar com 9, 14, 45 e outras normas de gestão. Tem mais uma aqui, do Rui. Não, Ruiz, eu li errado aqui. Como validar os arranjos previstos no sistema de continuidade de negócios? Então, como eu citei, obrigado pela pergunta, Luiz. Como eu citei na apresentação, são o que a gente faz de simulados. Então, eu dei até o exemplo do que o BSI fez aqui no escritório de São Paulo, de a gente simulou uma contingência que ninguém poderia acessar o nosso escritório e nós operamos um dia de forma remota. Então, é necessário, sim, prever cenários, como eu falei para vocês. A norma ela tem o foco de evitar interrupções, né? Então, você toma várias ações preventivas, mas em havendo interrupções, você toma as ações. Como é que você toma essas ações e verifica se as ações previstas são as melhores naquele momento? Fazendo simulados. Então, a ideia é fazer um simulado, analisar e retroalimentar isso. Durante a contingência, esse exercício, basicamente, ele é semanal ou diário, a depender do impacto. Tem uma pergunta aqui do Rubens. Ele fala, como vender o programa para gestores céticos? Rubens, obrigado pela pergunta. Não tem como ser cético nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, mais do que nunca, a questão da continuidade de negócio é um tema crítico. As empresas, como a gente viu na enquete inicial, né? A grande maioria, ou ninguém desconhecia sobre o tema, né? É claro que aqui a gente tem pessoas que já trabalham e estão interessadas, mas as empresas que minimamente não tiveram isso, não conseguiram permear e quebraram. Então, assim, essa parte de ser cético não se aplica, porque a gente está vivendo uma contingência que se estendeu por muito tempo, né? Então, eu já até mudei no meu vocabulário que quarentena, até onde eu sabia, eram 40 dias, né? E a gente está passando de um ano em contingência. Então, imagine se as empresas não fizeram arranjos para trabalhar em contingência. E, de novo, né, nós estamos aí em 2021, as mudanças climáticas estão aí, cada vez mais, infelizmente, né, por uma interferência humana, né, no meio ambiente, né, com esse aumento da temperatura, nós vamos ter tragédias naturais. Então, a pandemia está aí, a gente não sabe se essa será a última, possivelmente não. A gente está rezando para que no final de 2021 isso já esteja sob controle. Lembrando que nós temos vários países pobres que ainda nem iniciaram vacinação, né? Que a gente tem aí variantes, mutações disso, mas outras pandemias poderão vir. E, além disso, as tragédias naturais. Ou seja, não tem como um gestor cético não conseguir enxergar isso, porque isso é a base para sobreviver. Então, tudo que ele já está fazendo hoje para manter a sua empresa funcionando, já está falando de continuidade de negócio em algum momento. O que pode acontecer é que não é estruturado. E também, além de não ser estruturado, pode ter demandado mais tempo e, com isso, causado mais impacto. Então, como eu falei para vocês, o tempo é o chave. Tem mais alguma, Bruno? Tem mais algumas aqui ainda. A pergunta do Mário, ele fala o seguinte: nesse momento de pandemia,
como podemos testar os planos visto que os funcionários estão em home office? Não, então, como eu tinha comentado com vocês, né? Se o plano, se vocês dentro do plano colocaram que os funcionários deviam estar em home office, você vai ter o quê? Indicadores ou pontos de controle para verificar se a atividade que eles estão fazendo de forma remota ela é eficaz, ou seja, se aquilo que eu me planejei, então vamos dar o exemplo nosso. Então, nosso pessoal foi para trabalhar em home office, né? Então, primeira coisa, as pessoas que vão ligar no escritório vão conseguir falar com as pessoas? Vamos fazer esse teste. Então, as pessoas tiveram o PABX direcionado para o seu telefone celular corporativo. Então, esse ponto está ok. Nós tivemos reclamações relacionadas ao nosso trabalho por não ter tido atendimento? Não, a gente não teve. Nós tivemos quedas não planejadas de performance, né? Pensando que quando eu estou em contingência, num primeiro momento eu posso ter uma retração, como eu mostrei no gráfico, você tem uma queda, né? Mas essa queda ou esse volume reduzido, ele está dentro do que eu planejei? Então, com isso, já estou validando. Ah, não está ok. As pessoas estão sendo muito não estão dedicadas ao trabalhando de home office por N motivos. Então vamos buscar alguns controles. Então, essas pessoas têm que participar de 4 reuniões via web durante o dia para você ter isso. Ou eu vou controlar pelo login, por algumas outras coisas. Então, é possível sim e é necessário validar. É claro que o importante é você colocar pontos de controle mensuráveis para você avaliar se aquele arranjo está funcionando. Agora sim, né? Não é recomendável em nenhum momento caixa às bruxas. Então, se você determinou uma performance para as pessoas trabalhando de forma remota, se essa performance está sendo atendida e pensando muito no well-being, você não tem que ficar verificando se a pessoa está online 24 horas, ou, perdão, 8 horas durante o horário comercial. Mas se você estiver tendo impacto nos seus pontos de controle, aí sim você pode o quê? Avançar com outras modalidades de controle para poder validar o plano. Léo, a última aqui que a gente já avançou um pouquinho na 1 hora prevista, é a pergunta do Arlindo. Como os riscos socioambientais podem ser incorporados na continuidade do negócio com as lições aprendidas nesse ciclo de pandemia? Então, obrigado, Arlindo, pela pergunta muito boa. Isso já mudou, tá? A gente que trabalha na área de gestão há um certo tempo, né? Quando vai fazer a parte de análise de aspectos e impactos ambientais ou riscos e perigos ocupacionais, que são os pontos críticos para o meio ambiente e para a saúde e segurança, que demandam controles operacionais, seja por controles físicos ou treinamento ou procedimentos, enfim, não levamos em conta o risco biológico, né? Salvo se eu trabalhasse num laboratório, onde eu estou ali realmente exposto a um risco biológico, né? Então, a questão da pandemia tem que ser incorporada e será incorporada, e nós nas auditorias já estamos cobrando isso de forma, num primeiro momento, de forma educativa, mas não é de se esperar que em 2022 eu não tenha, dentro da minha análise de aspectos e impactos ambientais e riscos e perigos ocupacionais, esse viés específico de pandemia. O risco biológico está aí, não é no laboratório, não é no ambiente que eu estou trabalhando com vírus, né? Isso já é inerente, né? Não é um laboratório de análises de amostras de sangue ou material contaminado, né? Isso acontece no nosso escritório, né? Então, a grande mudança aí é essa, e isso não tem mais volta. Beleza, Bruno? Só um último comentário aqui, então, Léo, só para a gente encerrar. Comentário do Roberto. Ele não é uma pergunta necessariamente, ele só, na verdade, concorda aí com o que você apresentou.
Ele fala o seguinte: em nossa empresa temos um sistema global de continuidade de negócios, onde realizamos simulados, mas por conta da Covid tivemos que efetivar os planos e conseguimos trabalhar razoavelmente em contingência e não tivemos caso de contaminação comunitária. Estamos recuperando os negócios mesmo na segunda onda. Então, obrigado, Roberto, pelo comentário. Então, aí é um comentário de uma empresa que aplicou, que já tinha esse planejado. Possivelmente o Roberto está naqueles 30% ali que comentaram que tem um sistema de continuidade de negócio, assim como o BSI tem. Então, a gente está demonstrando que trabalhar de forma preventiva é muito positivo para você passar por isso. Então, os simulados que são feitos e retroalimentados são importantíssimos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, né? Desculpa que a gente passou um pouquinho do horário, mas o tema ele é interessante, ainda mais que a gente está vivendo. Aqui estão os meus contatos, o meu LinkedIn, Leonardo Fernandes, para quem quiser me adicionar, e o meu e-mail, leonardo.fernandes@bsigroup.com. E o Bruno vai fazer o encerramento. Nós vamos disponibilizar uma pesquisa de satisfação que vocês podem sugerir temas e poder nos ajudar. Por favor, Bruno. Bom, então mais uma vez agradecer a todos que ficaram com a gente, pedir desculpas aí por ter avançado um pouquinho no horário. Antes da gente encerrar, senão vocês não vão conseguir fazer depois, aproveitem aí esses últimos instantes, vão ali no lado direito, em documentos, façam o download dos 2 PDFs que a gente disponibilizou, um sobre a gestão de riscos pandêmicos e um outro sobre a resiliência organizacional, né? Um teste de resiliência organizacional que está sendo, na verdade, esse período que a gente está passando. Então, tem ambos conteúdos bastante interessantes aí para ajudar vocês no dia a dia, na gestão de riscos e na continuidade de negócios. E como o Léo falou, assim que a gente encerrar, vai subir uma pesquisa de satisfação. Aproveitem o espaço para enviar críticas, elogios, sugestões de temas, dizer suas impressões aí do conteúdo que foi apresentado. A gravação, como eu falei, ela vai estar disponível no nosso YouTube, provavelmente na sexta-feira, máximo segunda-feira. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Se inscreve no YouTube, ativa o sininho. O Léo está colocando aí na tela. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse conteúdo. E nos vemos num próximo webinar. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigado, um abraço.